Olá, meu nome é Luca Barufatti, junto com José Rafael Martins Fernandes e Rafael Evangelista Monteiro, falaremos sobre transistores MOSFET. Para que possamos entender um transistor MOSFET por completo, antes é necessário que seja apresentado dois tipos de dopagem comuns em semicondutores. A priori, a dopagem do tipo N, qual acontece quando o semicondutor é dopado com um elemento de maior valência, por exemplo, quando um material feito de silício é dopado com fósforo, uma vez que o silício apresenta 4 elétrons na camada de valência e o fósforo 5. Esse processo permite que sempre haja elétrons livres, o que faz com que eles sejam facilmente excitados, aumentando a corrente elétrica. Por fim, esse elétron encontra-se logo abaixo da banda de condução do semicondutor intrínseco. Por outro lado, a dopagem do tipo P acontece quando o semicondutor é dopado com um elemento de menor valência, surgindo um buraco que aumenta o movimento dos elétrons. Por exemplo, como podemos ver na imagem a seguir, em que o silício, o qual apresenta 4 elétrons na camada de valência, é dopado com boro, o qual apresenta 3 elétrons na camada de valência. E todo esse processo cria um nível energético logo acima da banda de valência do semicondutor intrínseco. Agora que entendemos o funcionamento dos semicondutores do tipo N e do tipo P, vamos compreender o funcionamento do gate. O gate é um componente do MOSFET composto por silício policristalino e uma fina camada de dióxido de silício. Mas como realmente ele funciona? Ilustrado pela imagem no slide, é conectada uma fonte entre o gate e o corpo, resultando em um campo elétrico no substrato P. E dependendo da tensão que é aplicada pela fonte, esse campo elétrico é capaz de atrair os elétrons livres para a região próxima ao gate, entre os canais N. Como o óxido é isolante, os elétrons livres acumulam e ocupam os buracos nessa região. E assim, é mudada a região de depressão, que permite a passagem livre de elétrons entre os canais N. Agora que entendemos o que são os semicondutores do tipo N e do tipo P, bem como o que é o gate, conseguimos entender o funcionamento completo do transistor do tipo MOSFET. Como mostrado na imagem, esse transistor é formado por um substrato P e dois canais de semicondutores do tipo N que são conectados à fonte e ao dreno, respectivamente. Nas fronteiras dessas regiões, os elétrons livres nos canais N preenchem os buracos do substrato P, formando as chamadas regiões de depleção. Dessa forma, quando ligamos a fonte e o dreno a uma fonte de energia, os elétrons são atraídos para o lado positivo, aumentando a região de depleção e impossibilitando a passagem de energia pelo transistor. Como explicado anteriormente, para resolver esse problema, outra fonte de energia é ligada ao gate, responsável por criar um campo elétrico que atrai os elétrons livres do substrato P para preencher o espaço entre as regiões de depleção dos canais e, consequentemente, alterá-la. Dessa forma, os elétrons conseguem fluir pelo MOSFET, alterando o estado do transistor de desligado para ligado. Para facilitar o entendimento desse funcionamento descrito anteriormente, o slide a seguir possui um GIF que exemplifica a alteração da região de depleção e a mudança de estado do transistor de desligado para ligado. O primeiro passo do processo de fabricação do transistor é a obtenção do wafer de silício. Dessa forma, devemos entender o ensaio de Czochralski,
responsável pela criação do lingote monocristalino. Nele, resumidamente, um cristal semente de silício monocristalino é mergulhado em um cadinho com silício policristalino fundido. O material, então, começa a ser puxado ao mesmo tempo que o cadinho é rotacionado, formando um grande lingote monocristalino. Ainda, é importante ressaltar que um material dopante do tipo P, como explicado anteriormente, como o boro ou o galho, é adicionado ao silício policristalino fundido no cadinho. Por fim, esse lingote dopado é cortado e sofre alguns processos químicos para se tornar, então, o wafer utilizado na fabricação do MOSFET. Além do wafer, o MOSFET possui diversas outras camadas que o compõem. A primeira camada sobre o wafer é de dióxido de silício, que é resultado do processo de oxidação dele. Por meio do processo de fotolitografia e do banho químico, que serão explicados nos próximos slides, é retirada uma parte desse dióxido de silício. O wafer, então, passa novamente pelo processo de oxidação, contudo, dessa vez, sendo coberto por uma camada extremamente fina de dióxido de silício. Na segunda camada, é depositado sobre a camada de óxido o silício policristalino, que por meio da fotolitografia e do banho químico também é moldado. A terceira camada é composta novamente por dióxido de silício, e semelhante às anteriores, sofre os mesmos processos para moldar e retirar o óxido. Por fim, a última camada é composta por metal, e o processo de aplicação da camada fotossensível, de litografia e de remoção das camadas é aplicado mais uma vez, com o objetivo de remover as partes indesejadas da camada metálica, formando assim o MOSFET ilustrado pela imagem. Mas então, como funciona a fotolitografia e o banho químico, os quais foram mencionados anteriormente? Para esse processo, é aplicada uma camada de um material fotossensível e, para atingir somente o desejado, uma máscara de metal é posicionada sobre esse material. A camada fotossensível é originalmente sólida, mas, ao ser atingida pela luz ultravioleta, transforma-se numa substância gelatinosa, que pode ser facilmente removida. Por fim, o banho químico remove a área sem a proteção da camada fotossensível, permitindo que materiais fotorresistentes sejam moldados e resultem no formato desejado para o MOSFET. Então, sabemos que o substrato é levemente dopado com íons do tipo P. Só que, por outro lado, para a formação dos canais onde são conectados a fonte e o dreno, são inseridos íons do tipo N. Por fim, isso faz com que a região entre essas duas dopagens seja denominada região de depleção, a qual já foi tratada anteriormente. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha gostado do conteúdo, deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para as notificações dos próximos vídeos.